Meus irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Traz para nós, Senhor, coração sábio. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua santa palavra. Que possamos, Senhor, experimentar nesta manhã, que possamos experimentar, Senhor, na nossa vida, um retorno à tua palavra, um avivamento, para que possamos ter, Senhor, em nosso meio arrependimento. Os ímpios que estão próximos a nós, sejam familiares, vizinhos, as pessoas, Senhor, desse contexto, que possamos, Senhor, ser aqueles que anunciam o evangelho de arrependimento contra pecadores. O evangelho que traz salvação para pecadores arrependidos. Nos ajuda, Senhor. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Mais ou menos nos anos de 1904, 1905, tem então um jovem chamado Evan Roberts, no país de Gales.
Esse jovem, ao entender o Evangelho em sua vida, ele, de maneira extremamente empolgada e disposto a viver segundo o Evangelho, ele queria muito que pessoas conhecessem essa verdade. E ele pensou num caminho mais óbvio: vou ser pastor. Ele então vai para o seminário e, no decorrer do seminário, ele percebeu para que ele influenciasse ou que ele vivesse uma vida cristã, ou para que ele pudesse pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho, necessariamente ele não precisava se ordenar do ministério. Que o testemunhar do Evangelho era uma obrigação de todo cristão. A igreja, vendo um jovem rapaz dedicado ao serviço ao Senhor, ele foi então para o seminário e volta. Há uma estranheza, mas ele volta mais animado do que ele foi. Ele então começa a viver e a incentivar para que os jovens dessa igreja fizessem então 4 coisas. E eu quero que você preste atenção. A primeira coisa que Evan Roberts ele incentivou no contexto da sua igreja era que todos deveriam confessar a Cristo como Senhor e Salvador, aonde quer que eles estivessem. Trabalho, estudo, família, eles deveriam constantemente estar confessando: Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu Salvador. A segunda coisa era que eles deveriam ter um comprometimento de obedecer tudo o que o Espírito Santo ordena pela palavra de Deus. Confessando a Cristo, obedecendo tudo que o Espírito Santo diz. Terceira coisa, abandonar qualquer pecado não confessado e confessar os seus pecados. Então ele orientou confessar a Cristo, obedecer a palavra do Senhor e confessar e abandonar esses pecados. E a quarta coisa é abandonar qualquer ato duvidoso que vá contra a palavra de Deus. Será que isso possa ser? Será que realmente eu estou na dúvida? Então na dúvida não faz. Essas 4 coisas, então, foi algo vivido por aquele jovem. E ele começou a trazer essa influência, esse ensinamento no meio dos jovens da sua igreja. Ele entendeu o chamado do Senhor e ele prontamente foi. Deus abençoou aquela igreja. Deus usou Evan Roberts para abençoar aquele país. Nós aqui estamos diante do texto do profeta Jonas, um profeta chamado pelo Senhor, onde ele ouve diretamente a pregação da palavra do Senhor. Se o livro de Jonas começasse no capítulo 3, a história de Jonas seria totalmente diferente. Alguém que escuta a palavra do Senhor e vai pregar. E vai então para Nínive. Mas nós sabemos que o que Jonas fez foi o contrário do que Evan Roberts fez. O livro de Jonas começa da mesma maneira que o capítulo 3 começa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. No entanto, o capítulo 1, versículo 3, diz que Jonas ele se dispôs, mas não para ouvir a palavra, mas não para ir para Nínive. Ele fugiu da presença do Senhor. Nesse momento, então, o Senhor arrastou Jonas.
O Senhor levou ele lá para o fundo do mar, no fundo do poço, para que ele compreendesse que a salvação não pertencia a ele, que não era ele que salvava, que não estava no poder dele. E a tentativa de Jonas com que idólatras não se convertessem, por onde Jonas passou, as pessoas estavam fazendo votos e adorando ao Senhor. Aqueles idólatras do navio, agora, eram pessoas confessas, que adoravam e faziam votos ao Senhor. Agora então estamos diante do texto, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, onde o Senhor manda que a sua palavra seja pregada. E apesar de Jonas ter arrependimento, Deus age com misericórdia com pecadores arrependidos. E nós veremos isto nesta manhã. No versículo 1 ao versículo 4, nós veremos que Deus novamente envia Jonas para pregar em Nínive. E no versículo 5 ao versículo de número 10, nós veremos que Deus age com misericórdia com os ninivitas arrependidos. Então veremos estas duas coisas nessa manhã. Deus envia pregadores e o próprio Deus faz com que os ouvintes se arrependam. O texto aqui no capítulo número 3, do versículo 1 ao versículo 4, onde vemos que é Deus quem envia os seus pregadores, é Deus quem chama aqueles que irão pregar. O versículo 1, ele inicia dizendo o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus é misericordioso. O Senhor podia muito bem dispensar Jonas, fazer com que Jonas então fosse morto ao ser jogado no mar, no meio de uma tempestade. Mas o Senhor preserva Jonas, faz com que Jonas se lembre dele. E quando Jonas reconhece no final do capítulo 2, dizendo: ao Senhor pertence a salvação, ele é salvo. Ele então é vomitado em terra. E o Senhor então vai novamente a Jonas. O Senhor novamente fala a Jonas. Jonas estava experimentando a misericórdia do Senhor, que assim como o povo de Nínive era imerecedora, Jonas também era imerecedor de receber essa misericórdia do Senhor. O Senhor vai até Jonas novamente e ordena que Jonas então pregue a sua palavra. Você percebe, meus irmãos, que muitas vezes somos um pouco semelhantes a Jonas. Talvez não no sentido de não querer que as pessoas não sejam salvas ou convertidas, mas quantas vezes, somente durante a semana que passou, nós tivemos oportunidade de cumprir uma ordenança do Senhor, testemunhando dele, anunciando Cristo às pessoas que estão próximas a nós, e não fizemos. Por diversos motivos: medo, vergonha, temor de homens. Talvez a pessoa não vai gostar disso, talvez ela não queira, ou não depende de mim a salvação. Deus chama, os eleitos não serão perdidos.
Mas Deus usa instrumentos. Deus usa instrumentos falhos para que a sua palavra seja pregada. Jonas, um profeta teimoso, que não queria pregar a palavra de Deus. Nós vamos ver mais à frente. Jonas pregou a palavra do Senhor de todo jeito, descompromissado. Eu não sei falar bem. Moisés era gago e salvou todo o povo. Como não sabemos falar daquele que nos salvou? Você não precisa parar 10, 20, 30 minutos e estar então fazendo uma explanação das escrituras de todo o Evangelho. Mas você precisa confessar que Cristo é seu Salvador e testemunhar isso. Tivemos muita oportunidade a semana que passou e não fizemos. Mas, meu irmão, teremos oportunidade durante a próxima semana e todas as outras. Não espere que o Senhor nos arraste. Caímos então no fundo do oceano, uma queda enorme, para que acordemos e estejamos então testemunhando Cristo para esses que estão aí fora perdidos. Tenhamos esse cuidado. Da mesma maneira que a palavra veio a Jonas, a palavra já veio a ti, meu irmão, e não foi hoje. Hoje é somente uma nova forma do Senhor demonstrar aquilo que Ele tem então orientado. E aí, meu irmão, eu quero que você veja no versículo 2 e no versículo 3, o que é que Deus ele manda Jonas dizer. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Aqui o Senhor então fala para Jonas ir pregar. No versículo 2, aqui nós podemos ver que o Senhor diz para Jonas o que ele deveria fazer, aonde ele deveria fazer e que forma ele deveria fazer isso. Ou seja, olha, você vai para Nínive, você vai então pregar, trazer essa mensagem, e o conteúdo dessa mensagem, Jonas não ia chegar em Nínive e começar a dizer: olha, Jesus ama vocês, Ele quer te salvar, dê uma chance a Deus, Ele precisa te ouvir. Não foi esse tipo de mensagem que o Senhor mandou Jonas pregar. Era uma mensagem contra Nínive, dizendo: vocês têm pecado contra Deus. Vocês têm sido pessoas más, pessoas violentas, sanguinárias, adúlteras, mentirosos. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Era uma mensagem contra Nínive. E, meus irmãos, Nínive era uma cidade de um povo mau, temido por todos. Eram pessoas que matavam onde chegavam. Eles demonstravam clemência dizendo: quem quiser ser meu escravo, se renda agora. Os que resistirem, todos serão mortos. Criança, mulheres e idosos.
Os homens tinham suas cabeças cortadas e penduradas nas estacas da entrada da cidade. Os líderes, os reis, os governantes das cidades locais eram amarrados em cavalo e arrastados até Nínive. Poucos eram os que chegavam vivos em Nínive. Jonas então estava dentro daquele povo, dentro daquela cidade, no meio daquele povo, pregando essa verdade. Você consegue perceber como a tarefa de Jonas parece ser bem mais difícil que a nossa? Ao testemunharmos o Evangelho, dificilmente alguém vai nos matar em nosso país. Dificilmente a nossa família vai estar correndo risco de morte por pregarmos o Evangelho. E nós temos apenas medo do que as pessoas vão pensar e sentir. O grande problema de Jonas não era que ele tinha medo do povo de Nínive. É porque ele sentia tanto ódio que ele dizia: eles não merecem da misericórdia do Senhor. Eles não merecem nem ouvir a pregação da palavra do Senhor. Como nós lemos no texto de 1 Coríntios capítulo 1, um dos versículos diz assim: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que Nínive fosse salva, para que houvesse arrependimento naquele povo, era necessário que Deus enviasse alguém para pregar a palavra do Senhor. Você percebe que Deus ele tem enviado e ordenado que você pregue a palavra dele, que você testemunhe a palavra dele. Quantas vezes, meus irmãos, nós lamentamos, reclamamos, e muitas vezes oramos ao Senhor: Senhor, converte a minha família, Senhor, converte meu vizinho, converte meus amigos. E Deus está te colocando como instrumento dele, para que essas pessoas conheçam o Evangelho, para que você possa testemunhar, tanto falando como em sua vida, dando testemunho. Ah, mas eu não sou perfeito, eu não sei falar. Meu irmão, você é apenas um instrumento, quem faz a obra é o Senhor. Faça aquilo que Ele mandou fazer. Ah, eu não tenho condições. É o Senhor quem capacita. É o Senhor que lhe dá condições. Apenas fale dele. Apenas pregue esse Evangelho. Testemunhe que Ele é um Deus que salva. Que Ele é esse Deus salvador. O texto fala que Jonas ele se levanta e foi lá, pregou em Nínive. Esse texto no final do versículo 3, onde diz assim: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Aqui a palavra que é usada para diante de Deus traz a ideia não de alguém que está diante de Deus para adoração ou alguém que estava prestes a servir ao Senhor. Essa é a ideia de alguém que está diante de Deus, é alguém que está contra Deus. Como se Deus se levanta e alguém está se levantando também contra. Se você prestar atenção, nós temos outro exemplo também nas Escrituras. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. A gente vai voltar rapidamente para Jonas, mas abra a sua Bíblia no texto de Gênesis.
capítulo de número 10. Versículo 8 e versículo 9 diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. E essa palavra aqui, como poderoso, também pode ser considerado como começou a ser importante ou poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aqui a ideia é que ele era um homem que falava coisas e vivia contra Deus. Aí logo depois você vai ver como é que é o reino, era o reino de Nimrod. Versículo 10. Vai dizer, olha, o reino dele começou com Babel, Ereque, Acade, Calné. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Você vê que Nimrod, que foi então o rei de Nínive, em seu reinado, várias cidades aqui extremamente contrárias ao povo de Deus e inimigas. Você vai ver que depois de vários anos, Nínive continua da mesma maneira que ela foi fundada. Assim como o seu pai Nimrod ensinou. Eles eram pessoas que estavam sempre se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantando contra Deus. Essa é a ideia que o termo traz. Diante de, contra. Eles se levantavam para fazer o que era contra o Senhor. Era prefigurado um reino, naquele período, como inimigo de Deus, uma cidade poderosa, que fazia o contrário daquilo que Deus ele queria. Deus estava transformando Nínive como um exemplo, para que Jonas, o povo de Israel, entendesse que até mesmo Nínive, um povo mau, tem esperança em Cristo. Possivelmente você não conheça uma pessoa tão violenta e má como o povo de Nínive. Mas ainda assim, o Senhor demonstrou que onde o pecado está presente, a graça é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veremos um pouco mais à frente sobre o arrependimento deles. O Senhor então manda essa mensagem. E aí então Jonas ele começa a pregar em Nínive. No versículo número 4. Jonas capítulo 3, versículo 4. Diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas, meus irmãos, não era: olha, se arrependa hoje, se volte para o Senhor, Ele é um Deus bonzinho, Ele é um Deus legal, Ele te ama, Ele está batendo a porta do seu coração, abra a portinha do seu coração. Você não vê esse tipo de mensagem pregada nem no Novo nem no Antigo Testamento, na Bíblia. Olha o conteúdo da mensagem de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Por conta da maldade, do pecado, vai haver destruição em Nínive. As coisas vão serem difíceis. Vocês vão ser destruídos por Deus.
E aí, meu irmão, eu quero que você entenda isso. É isso que o pecado promete. O salário do pecado é a morte. O pecado causa destruição. Ele promete felicidade, prazer, alegria. Mas ele não entrega isso. Ele entrega a morte, tristeza. Por isso é necessário que você entenda. E talvez se você está aqui e não serve ao Senhor, está então distante do Evangelho, você precisa entender isso. Se você viver um caminho distante do Senhor, se você viver um caminho que não se submete a esse Deus, o que lhe resta é isso: morte, tristeza e destruição. Por isso é necessário que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que você se volte a Cristo. Não pense que por você estar com saúde e vivendo uma vida distante do Senhor, que o Senhor está te abençoando. Não pense que por você ter condições financeiras de comprar, de ter prazeres na vida, que você está recebendo a bênção do Senhor. Não se engane. Talvez Deus pode estar te dando coisas para o teu próprio malefício, para que você afunde mais e mais. Deus pode estar fazendo como fez com Jonas. Soltou um pouco a corda. Você quer ir para Tarsis? Vai. Quer pegar o barco? Vai. Quer ir para o fundo do mar? Vai. Cuidado. Não se engane. Não pense que você é Jonas. Você pode estar se distanciando cada vez mais e cometendo o único pecado que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito, se distanciando cada vez mais e mais de Cristo. E essa é a mensagem que Jonas ele trouxe. Era para ele percorrer uma cidade em 3 dias, andando. É como se a gente estivesse aqui agora e passasse um doido correndo aí na frente, gritando: daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Foi isso que Jonas fez. Passou correndo no meio de Nínive dizendo que aquela cidade ia ser destruída. E naturalmente é isso que muitas vezes nós falamos e pensamos quando alguém prega o Evangelho, quando alguém está falando do Evangelho. Rapaz, isso é loucura. Você começa a falar do Evangelho, rapaz, como é que tu vive desse jeito? Isso é louco, é? Mas foi o que também nós lemos no texto de 1 Coríntios. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os que estão vivendo uma vida totalmente distante do Evangelho de Cristo, isso é loucura. Como é que alguém vai dizer que Deus vai destruir alguém? Isso é loucura. Não é loucura. Mas eu quero que você entenda que esse Deus é um Deus misericordioso, que apesar dos pecados, que apesar da distância do Senhor, Ele então age com misericórdia com aqueles que se arrependem. Eu quero que você então acompanhe o versículo 5 ao versículo 10 do texto de Jonas, onde diz assim no versículo 5:
os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O povo do Nínive se arrepende. Aqueles homens maus e idólatras, eles agora estão crendo em Deus. Eles proclamam um jejum. O jejum, meus irmãos, não é algo para obtermos algo. O jejum, ele é usado como uma forma de demonstração de temor ao Senhor. Eu estou sofrendo na minha própria carne. Estou tendo limitações. Como uma demonstração de que, Senhor, eu sei que sou imerecedor, eu sei que eu sou pecador. O jejum, ele deve ser acompanhado de arrependimento e de oração. Não adianta você ficar sem comer se você não está sofrendo por conta dos seus pecados. Não adianta você ficar sem comer em um jejum se você não está gastando mais tempo em oração nesse momento. O jejum é uma demonstração de arrependimento, de santificação. E é isso que acontece então no povo de Nínive. Tudo que eles podem fazer para demonstrar que estão arrependidos, não é só dizendo, eu me arrependo. Eu vou ali no culto e peço perdão pelos meus pecados. Não. O momento de contrição é o momento que a cada momento que um mandamento é lido, eu falo, Senhor, como eu quebrei esse mandamento. Como sabendo disso, eu fiz isso. Como, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Como eu pude pecar contra Ti. Como eu pude, então, não imitar o Teu Filho. Deve haver, meus irmãos, tristeza pelos nossos pecados. Você vê o salmista, quando ele vai falar de contrição, ele fala que sente como se os ossos dele estivessem sendo esmagados por conta dos seus pecados. Ele falava que sentia que, como se dia e noite, a mão do Senhor estava pesando sobre ele. Era a sensação que ele sentia na alma dele, sendo afligida por conta dos seus pecados. Muitas vezes pecar em nosso meio tem virado brincadeira. Justificamos os nossos pecados. Mas eu fiz isso, foi por causa disso. Continua sendo pecado. Porque o pecado é contra Deus. E então, aquele povo mau olha e teme ao Senhor. Se arrepende, se entristece. Meus irmãos, muitas vezes tem coisas que acontecem. Não estou falando fora, mas no meio da igreja, que muitas vezes nos assustamos. Parece que muitas vezes nós paramos de temer ao Senhor. Parece que muitas vezes paramos de nos importar, de desobedecer ao Senhor. Não, isso é besteira. A palavra do Senhor é besteira. O seu mandamento, a sua lei, a sua santidade. É exagero. É exagero amar e honrar aquele que morreu em nosso lugar, sofreu o inferno em nosso lugar. Meus irmãos, não usemos justificativas vãs para termos carta branca
para seguirmos o nosso coração. O nosso coração deve ser moldado de acordo com aquele que nos chamou. E para isso é necessário que vivamos uma vida de arrependimento. A confissão de pecados, o arrependimento, muitas vezes estão distantes do nosso meio. No meio do nosso lar. Certamente, o marido essa semana pecou contra a esposa pecou contra o marido, o pai possivelmente errou contra o filho e o filho errou contra o pai. Quantas vezes paramos um momento dos nossos pecados e sentamos com aquele que está conosco e dizemos: me perdoe por isso que eu fiz, eu pequei contra você, me perdoe, o que eu fiz com você foi pecado, eu não posso fazer isso. Não temos uma prática de arrependimento. Não vivemos uma vida de arrependimento. Meus irmãos, temos que constantemente nos entristecer com os meus pecados. Eu sou assim, minha esposa já sabe. Não! Você precisa ser transformado pelo Evangelho. Eu sou o pai, meus filhos têm que submeter. Não! Se você errou, peça perdão para os seus filhos. Você tem que dar exemplo. Você não é maior do que o seu Senhor. É o seu Senhor que ordena isso. Devemos ter em nosso meio, meus irmãos, um extremo zelo pelo Senhor, pelas coisas dele. E sem arrependimento, sabe o que é que vai haver em nosso meio? Uma normalidade de pecado. Escolhas, isso é pecado, isso não é. Eu faço isso, então eu não vou falar. O princípio é Deus, a santidade é dele, o caráter dele, a lei é dele. Honramos a ele e servimos a ele, e é ele quem diz. É o que a Bíblia diz. O que é o pecado? Pecado é transgressão da lei. Não é quando eu firo a vontade do pastor, é porque o pastor chegou e disse isso, eu fiz, agora eu pequei. Não. Você peca diretamente a Deus. Quando nós pecamos, pecamos contra o Senhor. Quando nós oramos aqui pedindo perdão, você não pede perdão nem a mim, nem ao conselho dessa igreja. Você pede perdão a Deus. Porque você fere a Ele. E também é Ele que te salva. É Ele que pode perdoar os teus pecados. Por isso, meus irmãos, entenda. Nós devemos nos arrepender. Nunca justifique. Errou, me perdoe. Eu errei. Você está certo, eu errei. É muito mais fácil, dá menos trabalho e resolve o problema. Se talvez você dizer: olha, eu quero resolver o problema, peça perdão e se arrependa. Problema resolvido. No versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver justamente o arrependimento da liderança de Nínive. O povo escutou, se arrependeu. Agora no versículo 6 ao versículo 8, vai dizer assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano, de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A liderança então ouve, o rei de Nínive ouve essa mensagem e se arrepende. O povo então aqui se volta, o rei de Nínive se volta
por conta de uma mensagem de destruição, por conta que eles estão se levantando contra Deus, porque eles não estão submetendo contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, que além de orarmos toda terça-feira pelas lideranças, é necessário que nós preguemos, que nós estejamos pregando o Evangelho para os líderes. Se você tiver oportunidade para falar com alguma liderança, um vereador da cidade, o prefeito, o governador, o presidente do país, seja quem for, não vá falar de economia, não vá falar de melhorias sociais. Fale para ele que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa se voltar a Cristo, que ele precisa então entender. Porque não adianta ter uma boa estrutura econômica onde se tem uma vida de moralidade. Não adianta então ter as coisas baratas no mercado, mas os nossos filhos estarem inseridos em contextos de incentivo a adultério, pornografia, drogas. Não adianta ter um hospital ponta de linha, onde na saúde pública está se incentivando aborto, cirurgias de mudança de sexo, que na verdade é uma cirurgia de mutilação. Não adianta. Esse povo precisa entender que eles precisam de Cristo, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. É melhor as coisas estarem caras no mercado e termos um povo temente a Deus, do que podermos comprar e termos medo de sair da nossa casa. Estarmos perdendo os nossos filhos para o mundo por conta de todo o ataque, porque nós não temos pregado o Evangelho, porque muitas vezes temos apoiado líderes maus. Os líderes precisam ouvir esse tipo de mensagem, que é o Senhor que é dono de tudo, que é o Senhor que é dono dessa cidade, que é o Senhor que é dono desse estado, que é o Senhor que é dono desse país, do continente. Ele é dono de tudo. E por isso, todas as coisas devem ser como Ele manda. E o arrependimento, meus irmãos, ele não só gera uma mudança de vida, mas o arrependimento, ele gera uma busca pelo favor de Deus. Veja o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O verdadeiro arrependimento, ele busca obter o favor de Deus, a salvação, a misericórdia. Tem coisas, meus irmãos, que nós olhamos, muitas vezes nos entristecemos. Muitas vezes, uma coisa que deveria ser algo extremamente vantajoso, tem sido algo extremamente prejudicial. O que é que nós vemos acontecendo de maneira geral nas igrejas? Os que estão chegando na igreja, os que estão sendo novos convertidos, muitas vezes vêm de outras igrejas que estavam lá padecendo por não ter a verdade.
tem um temor pelo Senhor, um zelo. E muitas vezes, muitos estão na igreja há 10, 20, 30, 40, 50 anos, segunda, terceira, quarta geração. Muitas vezes, sem vontade, sem ânimo, sem temor, sem compromisso. Muitas vezes achamos que já sabemos tudo, que nós não precisamos nos arrepender. Essa pregação é para ele, é para ela, é para mim. A salvação é uma promessa, a aliança. Eu posso ser recebido pelos meus pais, mas o pacto eu que fiz com Deus. Eu que vim aqui na frente de maneira voluntária professar a minha fé, porque eu creio nisso. Não foi porque meu pai era isso, porque meu pai é pastor, porque meu pai era isso, que meu pai que fundou a igreja, foi porque meu pai que botou pedra que fez isso. Não. Foi porque Cristo me salvou. Sou eu que o amo. Sou eu que o sirvo. Na cidade onde eu pastoreava, orávamos tanto por chuva, por chuva, por chuva. Dia de domingo, antes do culto, chovendo. Os irmãos não iam para a igreja, porque estava chovendo. Então, para que orar por chuva? Vinha no caminho. Entre os horários do culto lá, à tarde tinha um culto em uma igreja, à noite em outra. Quando eu passava, e na chuva, tinha uma praça que os romanos idólatras papistas estavam lá, adorando suas imagens. Todos sentados, a chuva caindo, e eles com os terços na mão, não se preocupando com chuva. Crianças, idosos. Eles que estão em uma religião errada, adorando errado, como podem ter mais temor e compromisso do que o povo que serve o verdadeiro Deus? Isso não pode acontecer. O problema não está em Deus. É necessário que nós nos arrependamos e acordemos para servir a esse Deus, buscando o favor dele. Se você prestar bem atenção, no capítulo 2 de Jonas, toda vez que refere a Deus, ele vai falar aí, está em caixa alta, o nome Senhor. Quem estava aqui na quinta-feira vai pegar melhor essa referência. Deus, ele se revela pelo seu nome ao seu povo. Senhor, Senhor. Você vai ver versículo 1, Senhor. Versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor. Você vai ver então no versículo 7, eu me lembrei do Senhor. No versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Quando você vê do capítulo 5 ao... Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10, você vê aqui que esse povo de Nínive não conhece Deus pelo seu nome. Eles falam Deus. Versículo 5. No versículo 8, ele fala, e clamarão fortemente a Deus. Versículo 9, quem sabe se voltará a Deus. Versículo 10, viu Deus. Eles não tinham intimidade com o Senhor. Eles não tinham, então, o conhecimento do nome de Deus, de Yahvé, o Deus pactual. Mas ainda assim, eles se voltaram a esse Deus. Se arrependeram dos seus pecados, obtendo o favor de Deus. Meus irmãos, é motivo de alegria quando vemos alguém se arrependendo e se convertendo. Eu não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei. Quando nós queremos que os nossos familiares se convertam. E eles estão lá e se voltam ao Senhor. Estão indo para a igreja. Professam a fé. E começam a estar conosco, lado a lado,
adorando o Senhor. Possivelmente é uma das maiores bênçãos que o Senhor pode nos dar nessa vida. Nós devemos então nos voltar para experimentarmos isso. Ver nossos parentes e amigos aqui conosco. Para isso você precisa testemunhar, pregar o Evangelho para eles, chamar eles para estar aqui. Você não pode deixar de estar aqui para estar com eles, para que eles entendam que é melhor estar aqui. E não somente para você estar aqui, mas que você possa experimentar a eternidade juntamente com Cristo e com eles. E para isso, meus irmãos, é necessário que nós façamos o que o povo de Nínive fez. Olha que irônico. Nesse texto, o profeta de Deus não é o exemplo. Ele é o exemplo a não ser seguido. Os ímpios demonstraram mais temor a Deus do que o próprio povo de Deus, do que o próprio profeta Jonas. E Jonas estava fazendo o que o povo de Israel estava fazendo naquele período. Aqueles homens no barco, essa nação má de Nínive, se arrependeu e se voltou ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Aquelas 4 coisas que o Evan Roberts falou: confessar a Cristo, se arrepender, obedecer a palavra de Deus, e qualquer ato duvidoso prefira não fazer. Na dúvida, não faça. Meus irmãos, ano de 1905, século passado, Evan Roberts pregou contra o pecado a seus conterrâneos e os irmãos da sua igreja. Um dos maiores avivamentos da história. País de Gales, ano de 1904. Em poucos meses, o país inteiro foi transformado. As pessoas se arrependeram e se converteram ao Senhor. Muitas igrejas que eram vazias e sobravam locais e bancos começaram a fazer 2, 3, 4 cultos, porque não dava conta. As pessoas tiravam o banco e cultuavam em pé, e ficavam multidões de pessoas do lado de fora, cultuando ao Senhor. Casas de prostituição estavam sendo fechadas. Homens estavam arrependendo dos seus pecados. Agora, em vez de se encontrarem em locais de adultério e prostituição, eles estavam na igreja. Ladrões conhecidos no país se voltaram e se arrependeram. Por conta do testemunho do Evangelho de um rapaz. Por conta da consciência e temor de uma igreja. Um país foi transformado. Isso é algo muito belo, meus irmãos. Até a década passada, o país de Gales tinha mais de 50% do seu país cristão, confesso. Sabe o que está acontecendo hoje? O povo está distanciando. Aquela geração passou. Eles foram transformados. Só que eles, pela quantidade, achando que todo mundo era crente, se distanciaram. Década passada, país de Gales, pela primeira vez na história, tem então, no seu censo, menos de 50% do país como cristãos.
Eles esqueceram da grandeza do Evangelho, de pregar o arrependimento. Os filhos não estão seguindo essa fé. Não estão se voltando. Porque eles esqueceram de viver a vida como povo de Deus. Você vai na Europa hoje, você vê templos onde cidades há 100 anos atrás foi fechado casas de show. Hoje há templos que perderam sua utilidade, igrejas sendo fechadas. E esses templos sendo usados como restaurante, bar e casa de show. Estamos vivendo uma realidade hoje como igreja. Você estaria pronto para isso acontecer aqui? Talvez a nossa letargia espiritual, falta de compromisso com o Senhor, será que não está corroborando para que isso aconteça aqui daqui a 100 anos? Ou menos, ou mais? Nós devemos, meus irmãos, acordar. Nós devemos entender o compromisso que nós temos com o nosso Deus. Entender que eu tenho responsabilidade, que você tem de maneira pessoal responsabilidade, que você tem um compromisso e você conhece esse Deus. E para isso, você não precisa largar tudo que você tem para fazer durante a semana. Não. Você precisa dar o zelo devido a cada coisa. Trabalho, trabalho. Família, família. Igreja, igreja. Dá tempo. Dá tempo. Dá. Você sabe que dá. É cansativo? É cansativo. É difícil? É difícil. Mas você está pronto para servir ao Senhor? Para se arrepender, confessar a Ele, obedecê-lo? Muitas vezes, meus irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida e nós dizemos: eu fiz tudo o que pude, eu não sei por que aconteceu. Os irmãos, nós não precisamos fazer muita coisa, não está no nosso alcance. Mas o que nós precisamos fazer é confessar a Cristo, obedecer tudo que a palavra de Deus ordena pelo seu Espírito, nos arrepender dos nossos pecados. E se nós temos dúvida se algo é certo ou errado, não faz. E assim, meus irmãos, nós podemos experimentar um avivamento em nossa vida. Porque acabamos de ver que o povo de Nínive, aos nossos olhos, são piores do que nós. Eles receberam o perdão de Deus. Nós recebemos esse perdão. O Senhor é misericordioso para com aqueles que se arrependem. Amém?